agradecer o Ciro Frota, nosso anfitrião, que cedeu a casa dele para a gente estar aqui hoje. Queria agradecer também a professora Maria Érica. Um aplauso. Colega. E agradecer a todos vocês por estarem aqui. Espero que seja bom. Agradecer aqui também a Isabela, que está aqui nas carrapetas aqui na minha frente, e o João Rodrigues também, que está comentando, e chamar agora para subir ao palco nossos queridos Clóvis Holanda, jornalista, colunista, articulista do Jornal Povo, editor agora, li hoje na sua coluna que amanhã teremos lançamento, né? Até provoquei os alunos para formular uma pergunta sobre isso. Obrigado, Clóvis. Nossa queridíssima Maria Letícia, por favor. E a nossa querida também amiga Morena Lima, fotógrafa. Vou passar a palavra para eles, mas antes eu queria registrar que hoje o curso de jornalismo completa 59 anos, né, professora Maria Érica? É uma coincidência fantástica, né? Queria fazer esse registro, dizer que o curso é obra de algumas pessoas, dentre elas a Dízia Sá, né, nossa fundadora, J.C. Alencar Aripe, que na época era editor do Povo, Carlos Alge, que era chefe de gabinete do reitor Antônio Martins Filho. Sem ele não haveria curso de jornalismo, porque foi ele que deu suporte para um grupo de acelerados, um exército Brancaleone, para fundar o curso. Então eu queria só fazer essa homenagem ao doutor Martins Filho, que eu admiro profundamente, e passar a palavra para os queridos amigos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. O nosso método vai ser o seguinte: os alunos estão afiadíssimos, estão ansiosos para fazer perguntas. Tá certo? Eu falei, olha, não faz pergunta muito invasiva, né? Então, queridos, vamos começar. Pela ordem aqui, quem começa aí? Eu acho que primeiras damas ou primeiros damas? Mais experiência. Mais, pronto, qual? Essa história de experiência é uma forma delicada de dizer que a pessoa já tem. Mas então, gente, muito prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de conversar com os estudantes de jornalismo. Fiquei feliz pelo convite de um professor da Universidade Federal e turma da Universidade Federal se interessar pelo trabalho de um colunista social de 2024. Isso aí para mim foi muito gratificante, interessante e fruto também do meu esforço de atualizar essa função cheia de tantas questões e pechas e folclore, que é ser um colunista social. Eu não sei como é que o professor quer puxar o debate, puxando para a questão da imagem, se quer que eu resuma. Pode ser. Tá. Então, eu tenho coluna social há 5 anos e a gente está aqui no Museu, né, da Fotografia de Fortaleza, pensando no instante, né, nesse instante, desse flagra, né, nessa coisa que nós, todos jornalistas, tentamos fazer, que é encontrar notícia que ninguém tem, encontrar imagem que ninguém tem. Então, a má notícia para vocês, que vocês estão estudando num período em que esse instante está cada vez mais difícil. Porque nós vivemos numa sociedade que, independentemente da área da pessoa de atuação, é uma sociedade que está toda pronta para fotografar a qualquer instante. Estou mentindo? Pronto. Então, assim, é muito difícil, é quase impossível você conseguir hoje em dia, fora do hard news, né, que é a área que nós trabalhamos, fora do hard news, você conseguir uma imagem que seja um instante eternizado. Então, você cobrir uma greve, você cobrir uma manifestação da polícia, você cobrir um momento de tensionamento social,
é uma forma, é um tipo de cobertura. Agora, você conseguir a foto perfeita entre o político que rompeu, que foi denunciado com o desembargador, que é acusado de ter vendido, e fazer essa história por meio de imagem, é realmente algo cada vez mais difícil. Por quê? Primeiro por isso, porque nós vivemos numa sociedade que está se fotografando o tempo inteiro. Então, as pessoas que pertencem, né, a esse grupo de mais privilégio, de mais poder, elas se resguardam muito, né? Então, é muito normal, e a Morena vai poder falar melhor, já que ela faz muito cobertura desse tipo de evento, e a gente se encontra muito. É muito comum hoje em dia os anfitriões das festas darem um tempo para os fotógrafos fazerem os registros e depois saírem. E é justamente depois que os fotógrafos saem que as pessoas se sentem à vontade para fazer o que elas não fariam na frente das câmeras. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que a gente também vive numa sociedade, né, em um mundo de mídia, em que as pessoas forjam imagens naturais para virar meme, para virar notícia, para, né, transmitir uma naturalidade que não existe. Então, isso são questões que as redes sociais trouxeram, que diferem completamente do período em que eu estava sentado aí na universidade estudando. Eu tenho mais de 25 anos de formado, vou fazer 20 anos de O Povo, passei por várias editorias lá, fui da política, fiz todo tipo de cobertura, até chegar ao meu trabalho que eu faço hoje, que depois a gente pode conversar melhor, se vocês tiverem interesse. Mas para começar a nossa conversa, eu entendo que o desafio do jornalista hoje é infinitamente maior do que o da minha época. Primeiro, porque a sociedade está complexa e interligada, né? Todos os assuntos estão interligados e discutidos ao mesmo tempo, a todo instante e numa fração de tempo muito pequena, né? Assim, um assunto, com meia hora o Brasil inteiro está discutindo, como hoje todas as pessoas estão discutindo a questão da jornada, né, de 6 dias para um dia de folga. Então, acho que o nosso trabalho analítico, reflexivo, e de também tentar fazer um conteúdo textual, audiovisual, cada vez mais atraente, cada vez mais envolvente e que consiga levar o seu espectador a uma construção de pensamento, a um entendimento mais profundo, é bem maior hoje, porque é um desafio para vocês, mas é um desafio maravilhoso, e eu entendo que é nesse desafio que reside o grande prazer da função de ser jornalista, que é abraçar a realidade com o nosso ofício, tá? Vamos em frente. Só um minutinho, vou fazer uma transição agora e convidar para o palco o nosso Anchieta de Carvalho. Ele vai ser meu assistente aqui. Amigos, o Anchieta vai fazer uma performance em cima do texto do professor Silas de Paula, que prometeu que estaria aqui presente para ver a performance do Anchieta. Preparado, Anchieta? Com certeza, mestre. O Anchieta tem perda total de visão. Queria que antes de começar você se apresentasse para o público, Anchieta. Pronto. A palavra agora é sua. Obrigado. Microfone. Nobres, eu sou o Anchieta de Carvalho. Vou falar um pouco em mim, eu creio que já todos sabem, mas os nossos convidados não, né? Eu sou multiparatleta, ex-campeão cearense, tetra norte-nordeste, tetra jogos aquáticos, campeão índio de paranatação, sou ciclovelocista, bailarino, dançarino, pratico artes marciais, musculação, pilates, crossfit, funcional. Na cultura, sou poeta, repentista, ator, pensador, humorista e artista. E agora, quase sexagenário, eu perdi a minha visão através de um choque térmico, né? Então, eu não tinha tempo. Agora, né, tenho tempo bastante. E realmente foi muito desafiador, mas eu estou aqui, né, nessa turma 24.2 maravilhosa. Quero também, em nome da turma, nobres celebridades, agradecer por vocês terem aberto em vossas agendas um tempinho para participar conosco desse momento.
que ficará marcado para sempre na história. E vamos à minha performance. Eu peço de antemão já desculpas se eu tropeçar nas minhas palavras ou se eu gaguejar, porque realmente são palavras incisivas e constatatórias que falam sobre o que está acontecendo hoje. O nosso mestre, o mágico da fotografia, que nós temos ele como um mágico, o Dr. Silas de Paula, ele falou o seguinte: o que define a relevância de uma imagem hoje não é necessariamente a sua qualidade, a sua composição ou o conteúdo profundo, e sim um ato rápido e volátil de alguém clicar um botão. A imagem, antes um objeto duradouro de contemplações e análise, acaba se tornando quase um produto instantâneo. Ele simplesmente é um produto instantâneo projetado para satisfazer uma sede rápida, uma sede imediata de atenção, e logo após é esquecida. Então o mestre ainda continua dizendo que nessa dinâmica as imagens perdem a sua permanência. A fotografia, é verdade. O desenho, um filme que talvez leve horas para ser criado e pode ter a sua vida, claro, entre aspas, medidas em segundos. Sua relevância contada por apenas um número de curtidas que consegue acumular no instante que ela é postada. Após isso, é enterrada em um vasto fluido de conteúdos, e desconectada novamente por uma nova enxurrada de imagens que buscam o fugaz reconhecimento. Então essas são as palavras do excelentíssimo nosso mestre e doutor Silas de Paula, o mágico da fotografia. Essa era a minha performance. Muito obrigado, agradeço, e vamos agora para a sabatinagem. Vamos agora fazer as nossas perguntas para os nossos convidados. Muito bem, Pastor mestre, muito obrigado. Quero também agradecer ao nosso mestre. Mestre, muito obrigado. Nós te amamos. Você é uma pessoa maravilhosa, sensacional, está sempre me acolhendo, sempre me participando. O mestre, ele é inclusivo, não sou o mestre, mas toda a minha sala, 24.2, melhor do que eu, só nós dois. Tem até o cordão, eu sou o UFC, melhor do que eu, só você. Vem pra cá, vem vencer o UFC. É o melhor para mim e para você. Fez o Enem? Passou, então vem vencer comigo, vem vencer conosco. Obrigado, UFC. Um abraço, muito obrigado pela atenção e pela participação. Obrigado, querido Anchietas. Meninas, agora é com vocês. Tiraram o pau ímpar? Já sei. Posso começar? Pode começar, Morena. Alô, som, todo mundo me ouvindo? Gente, eu falo um pouco baixo. Eu acho que não, Morena, tá baixo. Tá baixo, né? E agora, melhorou? Agora melhorou. Beleza. Primeiro eu queria que vocês apresentassem. Pronto. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite do professor Luiz Sérgio. Me sinto muito honrada e feliz em poder compartilhar como é que eu comecei na fotografia e como é que eu evolui a partir de então. Então, eu sou Morena Lima, é nome mesmo, gente, não é apelido, é Morena, né?
filha de pais fãs do Caetano Veloso, que tem um filho chamado Moreno Veloso, inclusive ótimo cantor. E eu sou bióloga por formação, certo? Mas na verdade a fotografia, o bichinho da fotografia me picou bem antes. Luiz. Então, eu sou mãe do Kawai, menino lindo de 5 anos, bióloga formada pela UFC, e aí eu coloco entre parênteses mobilidade acadêmica na UNB, porque eu achei essa experiência fantástica. Eu não sei se ainda existe esse programa, mobilidade acadêmica, mas fez assim, muita diferença na minha formação. Na verdade, eu comecei na UES, fiz 1 ano e meio de Ciências Biológicas na UES, e aí tentei essa mobilidade para Brasília, né, Universidade de Brasília. Fiquei lá por quase 2 anos, mobilidade acadêmica, e depois transferi para a UFC, onde eu me formei, bióloga. Então, quem puder, eu não sei como é que funciona para o jornalismo, se existe essa possibilidade, mas é uma experiência fantástica. Para engrossar o pescoço real, oficial, né? Porque você muda de faculdade e de estado, de cidade, né? Então, para quem puder, eu indico. E sou fotógrafa freelancer, faço ensaios externos, né? Estilo de vida, ensaios corporativos, gestante, moda, o pré-wedding, que é aquele ensaio antes do casamento. Faço eventos, né? Desde aniversário infantil a congressos, fotografo esportes aquáticos. E aí eu trouxe, gente, essa caixa estanque. Depois eu vou passar aí para vocês, onde eu coloco minha câmera fotográfica aqui dentro e entro no mar, fotografo o surf. Deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. Eu fotografo surf, né? Kitesurf, canoa havaiana, tudo relacionado à natação, tudo que é água, eu coloco minha câmera aqui dentro e vou para o mar, para a piscina, com meu pé de pato, né? Porque facilita bastante. Aqui é um strap, onde eu amarro no braço. E aí, além de esportes aquáticos, que eu vou falar mais depois, fotografo gastronomia e sou surfista também. Bom, gente, sobre como é que eu comecei com a fotografia. O bichinho da fotografia me picou aos 8 anos, talvez antes, né, mas que eu lembrei aos 8 anos. E alguns anos atrás minha mãe encontrou uma redação minha, aos 8 anos, e o título era Minha Profissão. E aí, fotógrafa. Isso aí eu não lembrava, né? Ela encontrou, eu me surpreendi já trabalhando com fotografia. Então foi desde pequenininha, por influência da minha mãe que tinha uma câmera analógica. Quem já fotografou com câmera analógica aqui? Olha só. Hoje em dia é mais difícil, né? Então a gente comprava o filme, né? Kodak, escolhia né, A200, A400, né? Que hoje em dia é o ISO na câmera. E eu acho engraçado que ela confiava em mim, porque era um clique, o filme só tinha 36 poses. Hoje a gente faz 36 fotos fácil, né? Em 5 segundos a gente principalmente no celular. E então ela confiava em mim, não sei como, não era barato na época o filme, né? De 36 poses, e também tinha que revelar. Mas ela confiava, acho que eu, pelo menos enquadrar, eu consegui enquadrar legal. E aí, isso se perdeu, né? Era bem
na brincadeira, até que chegou o vestibular. O que fazer no vestibular? Arquitetura e urbanismo era a minha primeira opção, mas eu tinha um tio que estava bem quebrado na época, ele era arquiteto. Aí falou: Morena, faça não. E aí meio que desisti, né? Desisti da arquitetura e urbanismo, mas é uma coisa que eu gosto muito. Nutrição, sempre tive uma alimentação legal, também pela minha mãe, saudável e tal, e já conseguia perceber a importância, né, de uma boa nutrição. Na época, cheguei a prestar vestibular na Unifor, passei em terceiro lugar, mas por questão financeira não ingressei, não tinha condição na época, até que outra paixão era a biologia, né, o estudo da vida. Né? Eu, desde pequena, tive o privilégio de ter vivido numa casa muito verde, então eu era uma criança muito observadora. E então escolhi a biologia. Aí entrei na biologia e foi durante o curso de ciências biológicas, principalmente durante a mobilidade lá em Brasília, no curso de ciências biológicas na UNB, foi que a fotografia ela voltou para mim. Eu comecei a fotografar os animais, né? As minhas saídas de campo, os meus trabalhos, os meus projetos, o que eu estudava, o que estava acontecendo ali na minha frente. E aí a fotografia voltou e ficou a partir de então. Fui para a Amazônia durante o curso de biologia e Luiz, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só um instantinho. Vocês sabem o que é essa bolinha aqui, gente? Isso aí foi na Amazônia, no meio de uma trilha da Amazônia durante a seca. Alguém desconfia? É de um bichinho aquático, bichinho não, ele é enorme, na verdade, aquático, que temos aqui no Ceará. Inclusive temos uma ONG, Aquasis, ó a dica, a Aquasis estuda muito esse bichinho. Alguém suspeita? Gente, isso é cocô de peixe-bolo. Eu também não sabia quando foi o guia que me contou. Eu, gente, sério? Isso a gente tinha caminhado já minutos, meia hora dentro, né, da água. Mas era época de seca, então estava realmente o rio muito baixo. Então, me formei em biologia em 2013 e no meio tempo disso fui parar no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu trabalhei em 2 parques, Parque Marapendi, muito legal, e foi aí que eu uni a fotografia com a conservação ambiental. Fazer fotos, né, também de animais, trilhas, enfim, do meu trabalho, e fotos contemplativas, porque o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Você olha para um lado e tem paisagens incríveis. E aí o sonho de ser fotógrafa aquática, que já existia na época, se intensificou, porque para onde você vê é esporte, né? Lá no Rio de Janeiro, mar. Pode passar, por gentileza. E chegou a pandemia. Um pouco antes de voltar para Fortaleza, ainda no Rio de Janeiro, eu engravidei. E aí o meu filho, aos 6 meses, a pandemia começou. Então ele é quase um bebê de pandemia. E isso foi em 2019 e 2020. Então eu passei anos sabáticos com a fotografia e com a biologia. Tive o privilégio de educar, né, criá-lo pelo menos 2 anos aí da pandemia, sem trabalhar, graças a meu esposo, que era concursado. E
passar, por favor. E aí, quando acabou a pandemia, aquele sentimento de ganhar o mundo, né? Tanto pela pandemia como pela maternidade, que de certa forma limita, e aí eu finalmente investi na fotografia aquática. E a fotografia aquática, aí que está o link para a fotografia social e do jornalismo. A fotografia aquática me fez novamente ser vista, né? Não tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Infelizmente, na nossa sociedade é assim, é até um pouco narcisista isso, nessa frase. Porque você tem que se fazer ser visto para ser lembrado, para ser valorizado. E aí, a fotografia aquática entrou na minha vida e não saiu mais. Eu sou fotógrafa aquática, faço fotos de canoa, de wind, de surf, fotografo atletas. Aqui, eu não sei se dá para ver, mas aqui é o Povos do Mar, são aquelas velas pintadas durante o evento Povos do Mar. E é isso, pode passar? E aí, com a fotografia aquática, fui vista, fui lembrada e veio o convite do meu colega, fotógrafo social Nicolas. O Nicolás Neiva, que é o chileno mais cearense de Fortaleza, para trabalhar no Otimista. Né? O Otimista é um veículo, né, que tem jornal impresso e virtual, tem a TV Otimista, tem a revista Otimista Brasil, a revista Ótimo, e a Tapis Rouge, que é trimestral, que foi por onde eu comecei, que é a coluna social do Otimista. Eles abrangem sociedade, entretenimento, cultura, gastronomia e viagens. E aí comecei na Tapis Rouge, gostaram do meu trabalho? Sim. Amém. Maravilhoso. Obrigada. E aí, Morena, vamos te puxar agora para o jornal. Comecei a fazer pautas para o jornal também, até porque, gente, tudo vira pauta, né, Cláudia? Tudo vira pauta. E aí, gente, eu pensei, coloco ou não, hein? Mas eu coloquei aqui embaixo os equipamentos que eu uso na fotografia social. Né? Eu já tinha, né, ao longo da carreira e da caminhada na fotografia, alguns equipamentos. Então, o que é que eu uso na fotografia social? Não sei se pode ser interessante para algumas pessoas, isso ao mesmo tempo não é necessário, né? É o que eu uso hoje em dia, o que eu gosto de usar. É uma câmera, 2 baterias, por que 2, né? Às vezes uma pauta de 2 horas, mas pode se estender, ou então dá algum problema. Então é sempre bom usar a reserva, sempre levar uma reserva. 2 flashes Speedlight, que é aquele flash dedicado que você acola em cima da câmera. Um bastão de LED, super comum hoje em dia, né? 2 jogos de pilha recarregáveis, 2 cartões de memória, um notebook e muita disposição. E uma coisa que eu acho super importante na fotografia, gente, tratamento de imagem. Estudem muito tratamento de imagem. Né? Aqueles interessados na fotografia, estudem muito tratamento de imagem. Eu já salvei capa de pauta graças ao tratamento de imagem, porque estourou. E aí, como eu fotografo em RAW, salvou a capa da pauta, imagina. Isso é muito importante. Aí eu trouxe 2 capas que eu participei, uma no centro da cidade, que é a revitalização do relógio, né? Inclusive uma parte importantíssima e urgente, a revitalização do centro, né? E aqui embaixo é sobre fertilização em vidro, né? São 2 capas do Otimista, do jornal que eu participei. E é muito legal, quanto tempo eu tenho? Não falo muito já. Muito legal trabalhar com jornalismo e com pautas, porque